Fala galera! Irei apresentar de forma bem detalhada como é a etapa de teste de avaliação de condicionamento físico para os certames do QCD-Com, do QS-Com e do QO-Com da Aeronáutica. Se você quer saber tudo sobre o TAF nesses certames, não saia daí e assista esse vídeo até o final, porque não vai faltar bizu. Roda a vinheta! Olá! Para quem não me conhece, sou Rogério Abreu, capitão engenheiro na Força Aérea Brasileira. Tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre como são os exercícios do TAF, a sequência desses exercícios e o que mais costuma reprovar durante o teste. Porém, antes de continuarmos, gostaria de pedir para deixar aquele like no vídeo e para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Sem perder mais tempo, vou iniciar com o detalhamento de todos os procedimentos para o TAF. Irei falar sobre as regras, os índices necessários, algumas atitudes que podem vir a levar o convocado a ser eliminado, a etapa de recursos e os trajes que vocês precisarão utilizar no dia do exame. O TAF tem por finalidade avaliar os padrões de resistência e vigor físico de cada um dos voluntários. Esses padrões servirão de parâmetro para aferir se o voluntário possui as condições mínimas necessárias para suportar as exigências físicas durante o estágio. Aconselho a todos vocês iniciarem uma preparação física com um profissional da área, com pelo menos 45 dias de antecedência ao teste, pois condicionamento físico não é adquirido da noite para o dia. O TAF é composto por 3 tipos de exercícios que seguem a seguinte ordem. O primeiro é a flexão de braço, o segundo, o abdominal, e o terceiro, uma corrida de 12 minutos. Sendo que existem algumas diferenças, tanto na quantidade quanto na forma de execução dos exercícios entre os candidatos do sexo feminino e do masculino. Vamos verificar todos esses detalhes agora. De acordo com o edital, os índices mínimos para o sexo feminino de cada exercício são flexão de braço, 9 repetições, abdominal, 15 repetições e realizar uma corrida de 1.600 metros em 12 minutos. Uma observação relevante é que a flexão de braço para o sexo feminino será realizada com os joelhos apoiados, conforme a imagem anterior. Já o TAF para o sexo masculino, os índices mínimos são flexão de braço, 13 repetições, abdominal, 25 repetições e realizar a corrida de 1.900 metros em 12 minutos. Cada candidato terá direito a 2 tentativas na flexão de braço e no abdominal, com um intervalo mínimo de 3 minutos entre elas. A corrida de 12 minutos não existe segunda tentativa e poderá ser realizada em qualquer ritmo, podendo inclusive intercalar corrida e uma caminhada, não podendo o voluntário, em hipótese alguma, parar, sentar, descansar até completar todo o percurso previsto para aprovação ou o tempo mínimo do teste. Outro detalhe é que o voluntário, durante o teste de corrida, não poderá inverter o sentido do percurso. Caso isso aconteça, será considerado não apto. Agora irei listar os principais erros cometidos na flexão de braço. O primeiro deles é apoiar o peito no chão. O segundo é mudar a posição do corpo, deixando de mantê-lo totalmente estendido. Não flexionar ou não estender totalmente os membros superiores é um outro erro muito comum, tal como elevar primeiro o tronco e depois os quadris, parar de realizar o exercício em qualquer posição, mudar de posição das mãos durante a execução do teste e encostar as coxas no chão também são erros que podem eliminar o voluntário. Já durante a execução do teste de abdominal, os erros mais comuns são soltar as mãos do peito para auxiliar a flexão do tronco com o impulso dos braços, não encostar os cotovelos no terço distal das coxas, não encostar as costas no solo, parar de realizar o exercício em qualquer posição, não manter os joelhos na angulação de 90 graus e retirar ou arrastar o quadril do solo durante a execução do teste também podem ser causas de eliminação do voluntário. Esses são os erros mais comuns que os voluntários costumam cometer durante a execução do teste físico. Dando continuidade, o índice de suficiência que os candidatos irão receber serão definidos da seguinte forma: apto para aqueles que alcançarem o índice necessário para a aprovação, não apto
para aquele que não atingir o índice necessário para aprovação ou caso o voluntário, tendo comparecido ao TAF e por qualquer razão, deixar de realizar um ou mais testes, e receberão o grau de faltoso para aqueles que, tendo sido convocados para realizarem o TAF, não compareceram ou chegaram atrasados ao local e horário estabelecido pela própria comissão. É bom deixar claro que no caso de teste de corrida de 12 minutos, se o candidato realizar uma pausa, será considerado como a não realização do teste, sendo atribuído a apreciação não apto. Não é permitido parar a execução em nenhum dos testes de repetição após o início desses. Ocorrendo o caso, o teste deve ser interrompido, sendo considerado o número de repetições executadas antes da pausa. Caso o voluntário não atinja o índice previsto para o grau apto em qualquer um dos testes, não poderá, em hipótese alguma, continuar executando os testes subsequentes. Ou seja, se já no primeiro teste o candidato, após a segunda tentativa, não conseguiu atingir o grau mínimo estabelecido pela comissão, ele não seguirá para os demais testes. Vale ressaltar que será excluído do processo seletivo o voluntário que desistir ou recusar-se a realizar parte do TAF, ou ainda burlar ou tentar pular de alguma forma o teste físico, ou de repente utilizar de algum meio fraudulento ou ilegal, bem como praticar ato que prejudique a organização ou a realização do TAF de outros voluntários. Também será excluído os voluntários que durante o teste de corrida de 12 minutos encurtarem o percurso previsto ou usar qualquer tipo de atalho para se beneficiar. Agora, o voluntário que não concluir qualquer um dos testes ou não atingir os índices mínimos para o grau apto, caso queira interpor recurso, deverá dirigir-se imediatamente à mesa da comissão para requerer o documento para o recurso. O requerimento do recurso deverá ser entregue diretamente à comissão aplicadora do TAF no mesmo dia e local e imediatamente após haver recebido o resultado do teste. Fica na cargo da comissão a disponibilização do documento para o recurso. É interessante frisar que o TAF em grau de recurso será constituído de todos os testes previstos e não somente o teste no qual o candidato ficou reprovado. Agora vou trazer uma informação de caráter geral que acredito que possa evitar sérios problemas aos convocados. No dia da realização do teste físico, é necessário que o voluntário esteja portando documento válido original de identificação, com assinatura e fotografia. Os trajes para a realização do TAF devem ser compatíveis com o tipo de exercício, devendo o voluntário usar short ou calça, camiseta ou top, no caso feminino, e um calçado apropriado, que poderá ser um tênis, conforme previsto no edital. Sendo assim, uma outra observação muito importante é que os voluntários deverão atentar que, apesar da necessidade de trajes para a prática esportiva, eles não poderão adentrar a unidade militar vestindo dos mesmos, haja vista que o traje civil para acesso e trânsito nas organizações militares da aeronáutica deverá ser composto de calça comprida, camisa ou camiseta com mangas e calçado fechado, tanto para homens quanto para mulheres. Para as mulheres também será aceito saia ou vestido na altura do joelho. Então é isso, galera! Se gostaram do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos contribuir com todos que precisam dessas dicas. Dúvidas e sugestões? Nos comentários. Farei o possível para responder a todos vocês. Siga firme e sucesso!